Olá, tudo bem? Espero que sim. KNCA11, pessoal, mais um relatório gerencial que acabou de sair. O que esse relatório vai revelar, vocês vão ficar surpresos, pessoal. Vamos lá. Ei, rapidinho aqui. Tá curtindo o conteúdo? Aqui é 100% gratuito, pessoal. Não vendemos nenhum curso, só peço em troca a inscrição e o like. Simples. Isso nos incentiva a continuar. Estudos aqui de investimentos, educação financeira. Então, assim, nos próximos 3 segundos, então, faça a sua inscrição aí e deixe seu like. Vamos combinar assim? Muito obrigado, pessoal. Vamos então ao vídeo. Antes do relatório, vamos aos números atuais aqui do KNCA11, esse Fiagro da Quineia. O KNCA11, então, ele está cotado dia 12 de maio, R$ 96,68. Está com PVP de 0,94, ou seja, está com 6% de desconto. Seus dividendos ele pagou em março R$ 1,20, em abril R$ 1,00 e em maio pagou novamente R$ 1,20. O pagamento vai ser dia 14 de maio. A datacom dele é sempre no último dia útil de cada mês. Vamos à enquete desse vídeo, então. Responda aqui embaixo nos comentários, pessoal. Você investe nesse Fiagro KNCA11? Se sim, digite 1. Se não, digite 2. Aqui temos o gráfico da cotação do KNCA11, onde desde 2022 aqui ele vinha sendo negociado entre R$ 105 e R$ 110 reais. Veio nessa movimentação lateral aqui até outubro de 2024, quando ele caiu forte, então, né? Tanto ele como todos os outros fundos imobiliários e Fiagros. E agora já está retornando forte aqui, né? Nesse patamar já de R$ 96, R$ 97 reais. Aqui os dividendos pagos, então, a gente vê que ele paga dividendos de forma consistente, né? Então, nesse patamar aqui de R$ 1,20, mas já pagou aqui várias vezes aqui R$ 1,40, R$ 1,45, quase R$ 1,50, tá? E aqui coincide com o período que a taxa Selic estava nesses patamares atuais, de 13%, 14% a 15%, tá? Então, será que esse fundo tem capacidade de chegar a pagar também, novamente, esse R$ 1,45 aqui, por exemplo? Vamos ver lá no relatório depois. Vamos calcular a rentabilidade desse Fiagro hoje, então. Dividindo o dividendo pago pela cotação, nós temos 1,2 dividido por 96,68. Isso aqui está dando uma rentabilidade de 1,24% ao mês, pessoal. Lembrando que isso aqui é isento de imposto de renda. Caso ele pague esse R$ 1,45, como nós vimos ali que existe essa possibilidade, R$ 1,45 nessa cotação atual vai estar dando aqui um dividendo mensal em torno de 1,5% ao mês, pessoal. Isento de imposto de renda. Olha que maravilha isso aqui. Vamos fazer a conversão dessas taxas, então. Esse 1,24% ao mês equivale a 15,94% ao ano. Isento de imposto de renda. Fazendo uma comparação, por exemplo, com o CDB, que rende 100% do CDI, nós teríamos aqui 14,65%, menos 15% de imposto de renda. Se deixar aplicado por 2 anos, nós teríamos aqui 12,45% ao ano, o que daria 0,98% ao mês. Comparando os dois, então, o KNCA ainda ele está na frente aqui em 0,26% ao mês, comparando então com esse CDB. Fazendo uma simulação de investimento, por exemplo, aqui de R$ 10.000 nesse Fiagro KNCA11 ou nesse CDB, nós teríamos que em 10 anos, esses R$ 10.000 teriam se transformado em 43.878 nesse Fiagro, contra 32.228 nesse CDB. E que em 20 anos, esses R$ 10.000 teriam se transformado nesse Fiagro em R$ 192.000, contra R$ 103.000 nesse CDB. Então, a gente vê que no médio e longo prazo aqui, uma diferençazinha de 0,26% aqui de um investimento para o outro, né? Ele representa aqui realmente um valor significativo, né? Lembrando que essas taxas aqui, pessoal, são taxas atuais, né? Sabemos que em 10 ou 20 anos essas taxas elas irão se alterar, né? Tanto no Fiagro como no CDB. Então, só para a gente ter uma ideia mesmo, né? Se essas taxas fossem mantidas nesses respectivos prazos aqui. Pessoal, mais uma vez aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Estamos em busca de 2.000 inscritos. Vamos calcular o Magic Number, então, desse Fiagro. O que é o Magic Number mesmo? Então, a quantidade de cotas que eu tenho que ter, né, de um fundo imobiliário ou de um Fiagro, no caso aqui, para que no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consiga comprar mais uma cota, né? Como é que eu calculo, então? Divido o valor da cotação pelo dividendo, então, 96,68 dividido por 1,2, daria 81 cotas. 81 cotas daria um investimento de R$ 7.831,08. Então, com esse valor aqui, eu compro 81 cotas e no próximo mês eu já compro mais uma cota só com os dividendos que serão pagos. Ok, gente? Vamos, então, avançar lá para o relatório gerencial para entender como é que está a situação, então, desse Fiagro. Vamos ao relatório, então, do KNCA11, referente ao mês de abril de 2025. Então, alguns dados aqui rapidinho. Patrimônio líquido de 2,22 bilhões de reais.
Número de cotistas, 74.077 cotistas. Entregou então R$ 1,20 por cota para pagamento dia 14 de maio. A sua carteira indexada ao CDI está pagando CDI mais 4% ao ano. Indexado ao IPCA, IPCA mais 8,84% ao ano. Cota patrimonial, então, R$ 102,74 em final de abril, né? E de mercado, R$ 96,48 final de abril. Hoje está um pouquinho mais, né? Mas quase o mesmo valor também. Liquidez média diária de 2,46 milhões de reais. Destaques iniciais aqui. Mês de abril realizamos pequenos investimentos em ativos que o fundo já possuía. Em relação ao pipeline de novos investimentos, existe uma operação exclusiva em fase de avançada de estruturação. Considerando então o fechamento da cota de mercado no mercado secundário em 30 de abril, no caso aqui foi R$ 96,48, a taxa interna de retorno da carteira de ativos é estimada aproximadamente CDI mais 7,22% ao ano e IPCA mais 9,36% ao ano. E o que é mais importante aqui, né? Ressaltamos que a carteira do fundo permanece adimplente. Então, todo mundo pagando certinho. Aqui embaixo, então, fala que é um fundo que teve início em outubro de 2021. Taxa de administração 1,2% ao ano e não cobra taxa de performance. E a gestora é a Quineia Investimentos Limitada, né? Que é uma empresa do grupo Itaú, que para mim é a melhor gestora de fundos imobiliários e fiagros da Bolsa Brasileira. Com relação ao resumo da carteira, final de abril, então, apresentava uma alocação em relação ao seu patrimônio de 105,2% em ativos alvos e 5,7% em instrumento de caixa. Aqui embaixo nós temos, então, total indexado ao CDI, 57,7% da carteira e indexado à inflação ao IPCA, né, 47,5%. O total de alocação aqui, 110,9%, ou seja, está com 10,9% aqui de alavancagem, né? Distribuição geográfica, 22% no estado de São Paulo, 18% em Minas Gerais, 13% em Mato Grosso, o restante em outros estados, né? Alocação, então, por indexador, IPCA é 42,8% e o restante, então, CDI e Selic, né? Sendo CDI 54,5%, Selic 2,7%. Alocação por setor, então, bioenergia 32,4%, produção de insumos 11,3%, citricultura 11,1% e abaixo de 11,1%, então, vários outros setores. A DRE do fundo, então temos aqui o resultado em CRAS de abril 24,8 milhões, baixou um pouquinho em relação ao mês de março, que era 25,2, porém a diferença deu aqui, ó. Resultado em Fiagro FIDIC 8,3 milhões comparado com 1,7 do mês anterior, né? Então realmente o resultado de FIDIC aqui foi bastante grande, né? Então trouxe aqui um resultado líquido para o fundo de 30,9 milhões, comparado com o mês anterior que foi 25,4 milhões. Então, por cota, ele teve um resultado de R$ 1,43. E ele distribuiu apenas 1,20, ou seja, ele guardou 23 centavos, né? Acumulou isso aqui. E isso aqui, pessoal, que é o mais interessante do fundo e está trazendo muita previsibilidade, né, para o fundo aqui. Por exemplo, aqui. Ele teve, então, um resultado no mês de R$ 1,43, distribuiu R$ 1,20 e ele tem guardado, olha só, uma reserva de R$ 1,28 por cota. Ou seja, ele já tem mais de uma distribuição já acumulada, não distribuída. Então isso aqui é muito bom, né? Então existe sim aquela possibilidade que nós já falamos ali, que talvez ele possa pagar já no próximo mês, talvez 1,30, quem sabe até 1,40, depende do resultado que nós vamos ter aqui, né? Porque a princípio nós vamos ver ali embaixo depois, segundo ele não precisa mais reter para fazer reserva acumulada aqui, né? Porque ele já considera que esse valor que ele tem é o suficiente aí para manter uma estabilidade nas entregas dos dividendos, né? Sem provocar volatilidade aqui, tanto nas entregas, consequentemente nas cotas também, né? Então isso aqui é muito bom desse fundo, né? Que realmente deixa ele bastante seguro e muito promissor aí para as próximas entregas daqui para frente. Por quê? Porque tivemos mais uma vez, mais uma alta na taxa Selic. A carteira também, ela é indexada maior parte ao CDI, né? Então, consequentemente, isso aí vai trazer melhores resultados ainda aqui para o fundo. Então, olha o que ele fala aqui. Reserva de resultados. Ao final do período, a reserva de resultados do fundo era de R$ 1,28 por cota, patamar já considerado adequado pela gestão a despeito de potencial incremento futuro. Então, eles acham que esse patamar já é adequado, ou seja, nos próximos meses o que tiver de resultado possivelmente vai ser distribuído integralmente, ou seja, pode sim que nos próximos meses esses dividendos aumentem ainda mais, pessoal, o que vai ser muito bom, né, para quem conseguiu comprar as cotas barato como estava antes e agora nesse preço ainda, né? Vale bastante a pena, né? Com relação às operações compromissadas reversa, ele diz o seguinte, que a exposição do veículo nesse tipo de passivo financeiro é aproximadamente 10,9% do patrimônio líquido do fundo, patamar que eles consideram adequado pela gestão. Rendimentos mensais, ele mostra aqui então que em abril de 2025 então, ele gerou um resultado de 1,43, distribuiu 1,2,
uma rentabilidade do fundo aí de 1,18% ao mês, né? A cota diária aqui, nesses patamares aqui de 96,68 que nós temos hoje, está dando então um yield IPCA mais 9,36 e CDI mais 7,22 nesses patamares que nós temos aqui, né? Então, excelente rentabilidade, né, para os cotistas aí. Aqui ele traz a negociação e liquidez, né? Então, uma liquidez de 2,46 milhões de reais por dia na bolsa, excelente, né? Aqui ele traz o gráfico da cotação atual, que é esse em laranja aqui, e em cima aqui a cota patrimonial. E ainda tem, né, um spread aqui para conseguir então ter valorização ainda no valor das cotas, que é isso que nós temos aí hoje, né, em torno de 6 a 7% aqui de potencial de valorização ainda, né? Lembrando, pessoal, que esse fundo aqui, por exemplo, aqui a março de 2022 até janeiro de 2024, ele sempre veio sendo negociado acima do valor patrimonial, tá vendo? Tem muita possibilidade que ele alcance aqui o valor patrimonial, ou seja, quando chegar no PVP igual a 1, ainda possa operar acima disso, né? Então, dando ainda uma valorização ainda maior, né, no que diz respeito aí à sua cotação. Então, realmente, ótima notícia para esse fundo aqui, né? Muito bom mesmo. Aqui, pessoal, a carteira de ativos, né? Então, realmente, né, esse fundo, esse fiagro da Quineia, eu considero o melhor fiagro da bolsa por conta disso aqui também, né? Olha só, a carteira de CDI, a maior concentração aqui, 6,1% nesse CRA aqui. Taxas aqui tranquilas, CDI mais 2,85, CDI mais 3, CDI mais 4, né? Tem algumas aqui, né? Uma taxa CDI mais 7, mas são bem poucas aqui no meio, né? Concentrações aqui, então, bem tranquila. Tem uma concentração aqui, por exemplo, nesses 3 CRAs aqui do mesmo devedor, somando tudo aqui, dá 6, dá 7, 7,5 mais ou menos aqui, por cento do patrimônio líquido do fundo, né? Percentual da carteira, né? Mas, assim, muito bem pulverizado. A parte de IPCA aqui está mais pulverizada ainda, olha só. Aqui começa os CRAs atrelado ao IPCA, então o mais concentrado é 4,3%, restante tudo abaixo disso. Então por isso que esse fundo fica bem cotado aí, né, entre os fundos fiagros aí da nossa bolsa. Aqui embaixo tem esse FDIC aqui, esse FDIC índigo aqui foi esse que trouxe esses resultados interessantes lá para o fundo, tá, nesse mês. Então essa é a carteira então de ativos aqui do KNCA11. Então muito diversificada, bem interessante. Bom, pessoal, resumindo aqui então, né? Um fiagro aqui trazendo excelentes resultados aqui, dividendos de forma consistente, já tem reserva suficiente para ter uma distribuição inteira já só com as reservas, possibilidade de aumentar ainda mais os dividendos em função do aumento da taxa Selic, por conta do CDI aqui, né? Quase mais de 60% da carteira é indexada ao CDI. Da mesma forma também, IPCA também continua em alta, né? A inflação, então realmente ele tende a entregar ótimos dividendos aí, resultados para os próximos meses aqui, né? Ainda com desconto, né? Possibilidade de valorização de cotas também. Ok, gente? Então assim, lembrando que aqui não tem nenhuma recomendação de investimentos, estamos aqui estudando juntos, né? Para que cada um possa tomar a sua melhor decisão aí nos seus investimentos. Vou deixar aqui na tela final do nosso vídeo, o último vídeo que nós gravamos aqui sobre a carteira do canal, tá bem interessante também, a forma que nós estamos investindo, né, R$500 por mês ali na carteira do nosso canal, e também uma playlist completa sobre outros fiagros que nós estamos analisando no decorrer desse mês. Até o próximo vídeo então, muito obrigado.